Tudo bem, Opa, Marcelo? deu algum problema técnico. Eu tinha feito a solicitação, você aceitou, mas demorou um pouquinho. Um abraço, tudo bom? Abraço grande nos dois. Coisa boa estar com vocês. Coisa Tranquilo, boa, Marcelo? gente. Sob controle? Sob controle, sim. Tranquilo, jamais. Ainda mais com toda essa correria. Olha aqui, ó, tava na chuva no carro de som em Sapiranga, passando ali, passei. Onde a gente passou tudo hoje? Deixa eu ver. Nós começamos por Canoas, passamos por Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Parobé, Nova Hartz e Sapiranga. E agora estou aqui em Dois Irmãos. A chuva não vai nos deter. Não, a chuva é para os fracos, pô. É verdade, a chuva é boa. E aí, general, coisa boa estar contigo, coisa boa estar com o nosso querido governador Ricardo Jobim. Estou muito feliz por ter sido convidado para participar dessa live aqui. É uma honra para mim, de verdade. Muito bom, até porque o Marcel foi o primeiro a abrir a posição e abrir o voto dele para o general Hamilton Mourão, né? A gente está, general, numa situação que o Partido Novo já sabia que não haveria segundo turno para o Senado, que não existe, e que nós precisaríamos tomar uma posição mais cedo ou mais tarde. Já tivemos a primeira posição de não lançar candidato para não dividir demais e correr risco que o Rio Grande do Sul enfrente um retrocesso com a volta da esquerda, com Olívio Dutra e com o Roberto Robaina de suplente ainda. Então nós temos algumas divergências claras e precisamos, no momento certo, nos unir para pensar num Estado melhor, num Brasil melhor. O Partido Novo, ele disponibilizou uma carta aos candidatos ao Senado que tinham alguma identificação, no caso o comandante Nádia, General Mourão e Ana Amélia Lemos. E todos concordaram, né, com as pautas do Partido Novo. Mas agora é reta final. E na reta final, se a gente ficar dividindo demais voto, a coisa fica mais perigosa. Deixo claro que não estou falando pelo Partido Novo, quando eu digo que estou abrindo o meu voto pessoal para o General Mourão. Essa é a posição do Ricardo, candidato a governador, assim como a posição do Marcel Van Hatten. Mas eu gostaria, então, de, nessa live, oficializar essa posição e ouvir também o general Mourão sobre o seu compromisso com a liberdade econômica, com um Estado mais eficiente, um Estado mais enxuto, para que a gente possa trazer também para a população os motivos que fizeram a gente definir o nosso voto. General, está com o senhor a palavra, por favor. Olha, Jobim, Marcel, eu acho que todo mundo que acompanha o que eu venho falando publicamente, desde a campanha de 2018, entende perfeitamente a minha visão, né? Que eu enxergo que a questão do desenvolvimento econômico do nosso país, em particular do nosso estado do Rio Grande do Sul, é o que é capaz de gerar emprego e renda, né? Eu sempre coloco que o governo ele é um indutor do crescimento, ele é um facilitador, que é uma visão totalmente distinta, né, dessa turma da esquerda, que tem os olhos ainda, parte dela no século XIX e a outra parte no século XX. Não entendeu que nós estamos no século XXI e que o Estado ele tem que ser capaz de entregar de acordo com aquilo que ele toma da população, por meio dos impostos. Então, nós não temos a mínima dúvida que nós precisamos de uma reforma tributária, né? Um sistema que seja mais amigável e menos caro, que é um sistema hoje muito caro, e que gere menos contencioso, né? A gente sabe que as disputas em torno de pagamento de impostos duram uma eternidade, 10, 12, até outro dia eu vi um caso aí que levou 20 anos para ser resolvido. Isso é um absurdo. A questão da reforma administrativa, né, enxugando o peso do Estado, e aí eu sempre deixo claro, nós não temos nada contra o funcionalismo público, muito pelo contrário, né? Agora temos que reorganizar, temos que ter carreiras muito bem definidas, né? Um escalonamento meritocrático dentro das carreiras, né? Eu comento muitas vezes que tem carreira que a pessoa entra ganhando praticamente 90% do valor que ela vai receber ao final da vida, né? Então, eu acho isso totalmente injustificável. Então, nós temos que reorganizar esse sistema. Precisamos, não é, de investimentos na infraestrutura.
ok, podemos e devemos atrair o investimento privado, mas eu vejo também que necessitamos de investimento público. Quem conhece a situação orçamentária, como eu conheço, ou como vocês também conhecem, sabe que o espaço é muito restrito. Então, uma ideia que eu tenho defendido é que hoje nós temos aí 370 bilhões de reais de renúncia fiscal. Se eu deixo de cobrar imposto de um setor, esse setor tem que me dar retorno. Ou ele vai me dar um retorno social, porque é um grande gerador de emprego e renda, ou ele é um retorno em termos de inovação, de tecnologia, que vai permitir uma expansão, né, e uma melhoria da produção dentro do país. Então, por isso que eu digo que nós temos que analisar essas isenções, e é uma análise entre executivo e legislativo, que eu acho que a gente pode abrir um espaço de 40, 50 bilhões de reais, única e exclusivamente para investimento. Marcelo está lá dentro do Congresso já há um tempo, sabe que isso tem que ser algo muito bem acordado. Porque se não for acordado, vai ser enfiado no jabuti, vai virar pagamento de salário, e aí a gente vai desperdiçar uma oportunidade única de investir na nossa infraestrutura, né? E quando a gente fala em infraestrutura, não é só questão de rodovia, ferrovia, hidrovia, né? Nós temos linhas de transmissão, nós temos a questão de novas matriz energética, a questão aqui fundamental para o nosso Rio Grande do Sul, investimento na nossa energia solar, produção de hidrogênio verde, né? A questão da liberdade econômica, né? Então, o Estado, né, sendo esse grande indutor, como eu já mencionei antes, dando asa para quem investe, trabalha e produz. A questão do resgate do equilíbrio e harmonia entre os poderes, e aí são dois aspectos que eu coloco. Um aspecto é o executivo recuperar a execução orçamentária que foi apropriada em parte pelo legislativo, foi essa questão da emenda de relator e que é chamada aí de orçamento secreto, né? Então, isso aí na minha visão, é um absurdo, porque é um recurso que hoje, esse ano, foi na faixa de 16 bilhões de reais, distribuído de acordo com a vontade do freguês, sem planejamento, sem projeto. Então, é algo que é uma porta aberta para corrupção, para má gestão, para desperdício. Então, isso é um aspecto. O outro aspecto, obviamente, é o ativismo judicial, né, as ações que vêm sendo feitas por alguns magistrados da Suprema Corte, que invadem a cadeira dos outros poderes. Óbvio que, muitas vezes, a partir do legislativo, partidos que perdem alguma coisa na disputa dentro do legislativo usam o judiciário, mas o judiciário tem legislado onde ele não tem essa função. Então, nós precisamos resgatar, não é, esse equilíbrio entre poderes. Então, e óbvio, né, o outro aspecto que eu vejo é a questão da educação, né? Nós temos que dar um salto de qualidade na nossa educação. O brasileiro médio estuda 7 anos e meio, o americano 12, o europeu 13. Então, hoje, nós estamos nessa curva demográfica, temos menos crianças e adolescentes, ou seja, o recurso existente, não é, bem administrado, ele vai propiciar uma melhoria, a gente avança na escola de tempo integral, ou seja, tem um caminho aberto nessa questão da educação, na gestão da saúde, utilizando as ferramentas da inteligência artificial e, óbvio, a questão da segurança pública. Então, quando me apresentaram a carta do Novo, né, aqui em Porto Alegre, eu falei para os dois companheiros que estavam lá comigo, disse assim, olha, isso aqui é tudo que eu venho falando. Então, nós estamos perfeitamente alinhados, né, nessa nossa visão de mundo. Muito bom. General Mourão, eu não sei, Jobim, posso fazer alguns comentários agora ou você quer fazer em cima disso? Não, claro, deixa que eu faça uma fala mais final aí, explico bastante as coisas que temos dentro do nosso plano de governo, que nós estamos fazendo. Certo. Bom, primeiro quero ainda mandar para a Diana aqui, que me viu em Sapiranga, me viu em Sapiranga hoje abaixo de chuva e admira muito o trabalho. Um abraço aí para a Diana, que acompanhou a nossa passagem sob chuva em Sapiranga. E todos que estão nos acompanhando nos comentários, muito obrigado.
O Partido Novo tem feito política de forma séria. Eu acho muito importante a gente lembrar disso. Existem pessoas que fazem política de forma séria em vários partidos e o Partido Novo busca fazer isso de forma institucional sempre. Então, nós apresentamos uma carta para vários candidatos a senador, alguns assinaram e se comprometeram com essa carta, e ela trata basicamente de 8 pontos, né? Ou melhor, de 7 pontos, como disse o general Mourão, que nós também trabalhamos muito no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. A gente sente falta muitas vezes de um senador ou de senadores com os quais a gente possa ter um diálogo forte no outro lado do corredor da Câmara, né? Então, o primeiro é votar a favor da prisão em segunda instância, volta da prisão após condenação em segunda instância, né? Votar a favor de uma reforma tributária para substituir os impostos hoje complexos que nós temos por um IVA, né, sobre valor agregado, né? Votar a favor de uma reforma administrativa ampla, com revisão das atuais funções públicas, né, de uma eliminação de posições ultrapassadas, apoiar uma agenda de privatizações, se comprometer a não aumentar impostos, zelar pela democracia e trabalhar pelo fim das chamadas emendas de relator. Então, o general Mourão aí, o candidato ao Senado 100, quem eu vou votar também, ele acabou de fazer um resumo também dessas mesmas propostas, de como ele vai implementar isso. Isso nos deixa muito satisfeitos, porque política é coisa séria, tem que ser bem implementada. E eu percebi, nesta semana principalmente, Mourão, que a sua campanha está numa ascendente que ninguém segura mais. Quando a gente fez aqui na minha cidade de Dois Irmãos, e foi para mim um grande orgulho, uma honra recebê-lo aqui na cidade, foi na terça-feira, né? O tempo passa de uma forma tão esquisita nos últimos dias, eu não lembro mais se é terça-feira ou quarta-feira. Mas quando nos encontramos aqui e fizemos aquele vídeo, tivemos uma repercussão assim, poucas vezes vista, inclusive nas minhas páginas. Foram mais de 41 mil curtidas no vídeo, general Mourão, em que eu declarava o voto no senhor. E a gente tem ou melhor, em ti, a gente tem essa relação próxima, né? Apesar de ser vice-presidente da República, e isso demonstra também, para mim, né, a confiança que as pessoas estão depositando numa candidatura que os gaúchos conhecem, porque o Mourão, ele foi já comandante militar do Sul, né, aqui no Rio Grande do Sul. Aliás, tem várias passagens pelo nosso estado e está trabalhando... Inclusive em Maria, que é a minha terra. Inclusive em Santa Maria. Então, acontecem muitas vezes ataques que, enfim, nem vêm ao caso em relação à figura ilibada do general Mourão, que eu aprendi a admirar quando eu o conheci como deputado estadual na Assembleia Legislativa. Fui por sugestão do meu chefe de gabinete, Cláudio Damin, visitá-lo como comandante. Desde então, para mim também tem sido uma rotina visitar os comandantes militares do Sul ali em Porto Alegre, né, na sede do comando. O general Mourão foi o primeiro que me abriu as portas ao Comando Militar do Sul, e entendo que ele está absolutamente preparado para assumir essa função de senador da República, e, em especial nesse momento tão grave que nós passamos. Eu quero frisar isso, porque para mim isso foi determinante, né? Nesse momento tão grave que nós temos, essa divisão de poderes que está muito fragilizada no Brasil, com o Supremo Tribunal Federal avançando sobre os demais poderes, e o general Mourão, hoje candidato ao Senado, foi, na minha opinião, na minha visão, aquele candidato ao Senado, não sei nem se apenas do Rio Grande do Sul, não estou acompanhando a candidatura de todos os senadores do Brasil afora, mas certamente um dos candidatos ao Senado no Brasil inteiro que, de forma mais contundente, condenou aquela atitude do ministro Alexandre de Moraes de bloquear as contas de empresários e de censurar empresários, que, aliás, estão até agora censurados, e é preciso que a gente precise dar um basta nisso, e é o Senado o capaz de fazer isso. Me dá vergonha como congressista, eu sou deputado, obviamente não estou tirando meu corpo fora, mas eu não tenho a prerrogativa constitucional para tanto. Me dá vergonha como parlamentar ver o Senado, nesse momento, acovardado diante dessas atitudes do Supremo Tribunal Federal, e eu vejo em você, Mourão, uma pessoa que está completamente preparada e pronta para enfrentar esse desafio e ajudar a gente a reverter esse desequilíbrio institucional tão grave pelo qual o nosso Brasil passa. É muito importante também falar, Marcel, general Mourão, que na vida a gente tem que fazer escolhas e tomar posições. Existem pessoas que têm medo de tomar posições e gostam de ficar isentas. Não é o meu caso. Eu defendo o Partido Novo, defendo a liberdade econômica, tenho defesa contra fundo eleitoral e partidário, tudo isso é verdade. Agora, o Partido Novo, quando ele decidiu não lançar candidato ao Senado, era justamente por essa questão de haver uma inexistência de segundo turno. Ou seja, existe uma utilidade de voto nisso. Vários fatores me fazem acreditar que o general Mourão será eleito senador e que a gente precisaria concentrar voto nele. Primeiro, que a própria comandante Nádia já renunciou e apoiou
e ela tem uma capilaridade eleitoral bem relevante, ela representa um dos maiores partidos do Rio Grande do Sul, que é o Progressistas, e ela enxergou que precisava fazer esse recuo estratégico para evitar um mal maior. E eu sou adepto dessa ideia. Quando a comandante Nádia tomou essa posição, eu também refleti, o Marcel já tinha tomado essa posição pessoal, e eu também resolvi dizer que eu, como bom gaúcho, eu não fico em cima do muro. Eu, Ricardo Jobim, eu tenho as minhas opiniões pessoais. Eu não estou falando pelo Partido Novo, afinal os outros candidatos assinaram também. Mas eu, como candidato a governador do estado, vou votar no general Hamilton Mourão, pois entendo primeiro que ele é a melhor escolha, conhecendo o passado dele, conhecendo a história dele, conduta ilibada, mas também que ele defende pautas em comum com o Partido Novo. Ora, se nós não lançamos candidato, nós temos que fazer escolhas, certo? Eu estou fazendo a minha, estou declarando a todo o meu eleitorado, ao pessoal que nos acompanha, pessoal, que o meu voto vai para o general Mourão, porque eu acredito que ele é o único capaz de derrotar o PT. O PT, misturado com o PSOL, enfim, com esse grupo de esquerda que quer trazer o retrocesso. E a posição de um senador ela é muito importante. Ao pensar no estado do Rio Grande do Sul, não basta simplesmente ficar... Não podemos brincar com cargos que têm tanto poder, cargos tão sérios. Lembrem-se que é no Senado que se faz as sabatinas para os novos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então eu preciso de alguém que tenha posição, alguém que entenda que a República está correndo risco por causa de um ativismo judicial que não deveria existir. E que nós precisamos equilibrar a República. Para equilibrar a República, precisamos ter temperança, diálogo, mas é claro que ter posições claras. Eu estou tentando fazer minha parte. Não entrei na política, eu que recém vim do mercado privado, eu não entrei na política para ficar fazendo demagogias, eu realmente acredito em alguma coisa. E por acreditar, eu resolvi me posicionar de peito aberto, sem me esconder. Tem gente que diz que eu posso ganhar voto, tem gente que diz que eu vou perder voto, acho que não se trata disso. Se trata apenas de ser uma pessoa que tem uma posição clara e respeita o seu eleitorado nas suas opiniões. Então, todos os meus eleitores podem ter certeza que a minha posição é em prol da transparência que nós devemos ter desde a campanha política, falando a verdade desde a campanha. Se eu me comprometi com a verdade, eu também não vou ficar ocultando meus votos, principalmente se nós corremos um risco muito grande do PT voltar ao poder, voltar a conquistar essa cadeira no Senado. Em virtude disso, pensamos, dialogamos, já havia o respeito anterior que eu tinha pelo general e resolvi tomar essa decisão. Claro que a decisão do Marcel anterior à minha me influenciou muito, né, Marcel? Ou seja, o Marcel, que é um líder fantástico, um deputado federal, que é o mais votado do Rio Grande do Sul, agora está fazendo um trabalho muito bonito, e as pessoas que votaram nele sentem orgulho de ter votado nele, porque ele realmente entregou aquilo que apresenta. Afinal, ele é o deputado mais econômico do Rio Grande do Sul, se não utilizou nem 20% das verbas de gabinete, não usa um centavo do teu dinheiro para fazer campanha. Falo que é o dinheiro público, né, que é uma posição nossa. Mas, de qualquer forma, tomamos nossa decisão com coragem, estamos aqui anunciando, eu estou anunciando o meu apoio, Ricardo Jobim, meu voto, na verdade, no general Mourão para o Senado Federal. É uma posição que estou tomando e eu tenho a coragem necessária de falar para as pessoas que estão ouvindo que eu acredito que ele sim pode derrotar o PT e ele é a escolha que nós temos que fazer. Então, queria apenas contribuir dessa forma e devolver para o general para que ele possa fazer alguma consideração, já que ele está recebendo esse apoio numa live também, né, deixando bem claro as proximidades das nossas pautas e comprometido com as nossas pautas, porque o Partido Novo ele não é um partido voltado a projetos de poder, ele é voltado a pautas. Então, já que o general está aderindo a essas pautas, naturalmente que nós também demonstramos, sem ter medo algum das repercussões que podem vir, o nosso apoio pessoal para a candidatura dele. Bem, Jobim e Marcel, eu queria destacar também o papel da Nádia, né, que você mencionou. A Nádia, ela teve a grandeza, a moral, a coragem, né, de entender que nós da direita, nós que temos um pensamento liberal, né, que entendemos também o conservadorismo não como, né, algo retrógrado, mas o conservadorismo como a união aí
da tradição, com a experiência, né? A Nádia ela teve essa visão, compreendeu que é uma eleição onde, lá no Senado, o Rio Grande do Sul já tem um representante do PT, né? Nós somos um estado que, na minha visão, é majoritariamente de centro, centro-direita, direita, né? Consequentemente, não é mais o caso de termos outro representante. Vejo o candidato aí do PT visivelmente constrangido. Eu digo que ele não estava nem no banco de reserva, ele estava no depósito, e foi buscado lá no depósito, né? Porque é um partido que não tem mais liderança. Ele falhou tremendamente em construir lideranças novas. A gente vê em nível nacional, né? Onde ele traz de volta uma figura que já foi presidente da República, né? Que já foi condenado, porque não conseguiu produzir nada. E a mesma coisa ocorre aqui no nosso estado, e ainda vem com essa questão desse mandato nebuloso, ou seja, você vota num, leva outro, né? Algo totalmente incompatível com uma eleição para representar o estado do Rio Grande do Sul no Senado Federal, né? Então, aí, a Nádia viu isso, né? Nós éramos dois candidatos realmente de direita, né? Tem a outra candidata, mas ela tem um pé em cada canto, né? Isso já comprovado pelo passado dela. E eu agradeço aí, né, esse apoio que eu estou recebendo, né, de vocês. Eu tenho conversado aí ao longo desse tempo, né, com integrantes do Partido Novo, né? Tive até ano passado lá no Rio de Janeiro conversando com o Amoedo, tivemos uma conversa muito boa lá em Ipanema, né? O Zema, que é o governador que vocês têm lá em Minas Gerais e que fez um trabalho extraordinário tanto, né? Que eu não tenho dúvida que ele vai ser reeleito, né? E talvez se apresente em 2027 para outros voos, né? Isso é algo que a gente tem que olhar para frente. Vejo que nós todos entendemos que o político ele tem que servir, né? E não se servir, é o que lamentavelmente ocorre, né? Entendemos que ser político não é, vamos dizer assim, uma ocupação profissional, né? É algo de dedicação, é algo de entrega, é algo de você realmente prestar um serviço para aquela população, né? Tanto que uma das coisas que eu também considero importante, que nós não temos aqui no Brasil, que seria o Instituto do Recall, como existe nos Estados Unidos, né? Que o cara prometeu isso, mas não está fazendo, então o mandato pertence ao povo. Dá o mandato de volta e coloca o outro no lugar dele, né? A gente tem recall para presidente, mas não tem para os demais membros, né? Vamos dizer aqui, que são eleitos, né, do Legislativo, né? Então, eu acho importante essa visão comum que nós temos e eu deixo muito claro, nós estamos num momento em que o Brasil não pode voltar atrás. Nós estamos presos aí numa armadilha da renda média desde os anos 80 do século passado. São 40 anos marcando passo. Nós temos que dar o salto de qualidade sob pena, né, de não chegarmos ao nosso destino. E o nosso destino, eu sempre coloco, toda nação tem que ter um projeto de nação. E a minha visão é que o nosso destino é ser a democracia liberal mais próspera ao sul do Equador. Não há democracia liberal próspera ao sul do Equador. É o destino do Brasil. E é onde nós temos que lutar para chegar. Então, esse apoio que vem aí do Partido Novo, eu já tive contato com outros integrantes aí do partido, né? Vi aqui agora alguns comentários aí, por exemplo, lá do Fábio, do Osterman, né? Ele mandou um comentário aí, que foi colega da minha filha na URGS, né? Então, acho importante isso aí. Então, eu acho que isso é a grandeza da política, é a beleza da política que a gente tem que mostrar para os eleitores, né? Mostrar que temos partidos diferentes, mas a nossa visão de um Rio Grande do Sul melhor, né, de um Brasil melhor, ela é comum e é por isso que nós estamos brigando, né? Então, eu agradeço muito esse apoio e, mais uma vez, destaco, né, a grandeza moral, a coragem da Nádia. A Nádia, ela mostra a cara, e a cara como é a mulher gaúcha. Essa é a mulher gaúcha. Deixa eu te apoiar nisso, General Mourão. Eu mandei uma mensagem para a senadora, para a candidata ao Senado, comandante Nádia,
também elogiando-a pela atitude. Foi muito importante numa eleição que não tem segundo turno. E é importante também nós lembrarmos que hoje já tem, você disse, um senador do PT. Se o Olívio for eleito, vai ser PT mais PSOL, porque vem o Puxadinho e o Robaina junto, né? Vão ser 2 de 3 senadores da esquerda radical, do PT e do PSOL. Né? Isso é muito grave para o nosso país. E, Marcelo, eu ouvi falar em mandato alternado da esquerda. Isso me assusta mais. Né? Mas isso que o Mourão, aliás, foi muito comentado aqui nos comentários, muitas pessoas gostaram da analogia que o Mourão fez aqui, dizendo que buscaram o Olívio no depósito. Essa foi boa. E o nosso candidato Felipe Camozato aí botou assim: contra o bigodão, vote no Mourão. Tá bom. E outra, contra a bigodagem, Mourão com vontade. Tá louco. Não, Marcelo, a coisa é tão violenta que o próprio candidato a presidente do PT, outro dia deu uma declaração, o Lula, né? Declarou que um homem de 81 anos não tem condições de ser candidato. É a idade do Olívio, presta atenção. Pois é, né? Pois é. Eu acho que tudo na vida passa, você tem o seu momento. Passou, né? A gente precisa renovar as lideranças. Passou. Mas, Mourão, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, antes de passar para o Jobim para encerrar, eu agradeço a oportunidade de novo estar nessa live. Mais uma vez, abro o meu voto aqui no 100 do Mourão. Nós, institucionalmente, o partido não vai fazer campanha, declarar apoio, porque é uma decisão do partido, mas com certeza aqui nós falamos por todos os filiados que concordam com os nossos posicionamentos na Câmara dos Deputados. É uma alegria tê-lo assinando essa carta de compromisso, estar junto com a gente. Eu mesmo disse, quando a gente gravou aqui em Dois Irmãos, aquele vídeo, que não seria nem necessária a assinatura, no sentido de que você já demonstrou ao longo da tua vida o compromisso com as ideias que nós apresentamos nessa carta para serem defendidos. E eu quero também aqui elogiar o nosso candidato Ricardo Jobim, que teve um desempenho extraordinário no debate de governadores recentemente, no último debate da TV RBS. Está fazendo uma campanha muito bonita estado afora. E para mim é um orgulho caminhar do lado do Ricardo Jobim, que é um grande líder que está nos ajudando, eu como candidato a deputado federal, nosso nominata toda, nosso candidato a deputado estadual aqui no Rio Grande do Sul, a fazer uma caminhada muito menos espinhosa, porque é uma pessoa que também tem ficha limpa, uma pessoa que tem realizações da iniciativa privada e que, obviamente, não apenas conta com o meu voto, como também com o meu apoio aí até o dia da eleição e além, porque ele merece ser o governador de todos os gaúchos. Na verdade, o Rio Grande do Sul que merece ter o Ricardo Jobim governador. Um abraço a todos, muito obrigado. Jobim, para encerrar a palavra aí e a gente poder também liberar o senador para continuar a campanha e eu para subir na caminhoneta aqui e dar uma passada na cidade de Dois Irmãos ainda, mesmo na chuva, aí, fazer um rolê no centro da cidade. Não vai torcer o pé de novo, Marcelo, presta atenção. Não. O Kerb já passou e passei ileso, mas também não passei muito tempo no Kerb. Dessa vez não deu acidente. Bom, gente, eu estou em Santa Maria, que é uma terra que o general já conhece muito bem, passou muitos anos aqui, né, general? E que é uma cidade que conhece a trajetória do general, então, naturalmente, que as pessoas são mais próximas aqui também falam muito bem dele. E dizer que estou feliz de ter essa postura de transparência e também de falar das minhas ideias, sempre defendendo a verdade. Eu vou votar no general Mourão para o Senado. É minha opinião. O Partido Novo, ele está liberada a posição dentro dos compromissos que foram feitos e eu estou exercendo naturalmente a minha escolha, estou exercendo a minha escolha como eleitor e também manifestando que nós temos que realmente evitar que o PT ganhe essa eleição. E, para mim, quem tem a chance é o general Mourão. Então, general, vamos encerrar por aqui, porque está todo mundo em campanha, está para não fechar em Santa Maria, apesar do tempo ruim, e dizer para todos que é uma honra conversarmos com pessoas que defendem as ideias liberais, que são as nossas principais pautas. Tá bem, gente? Acho que é isso aí, né? Obrigado aí, Jobim. Obrigado, Marcelo. E, velho soldado aqui, eu digo apenas uma coisa. Está chovendo, mas para candidatos compromissados com a pauta liberal, os encharcados estão apenas úmidos. Vamos para a rua, gente. Vamos lá. Boa. Vamos para a rua, que o tempo é curto. Temos o Marcelo, já pediu o voto dele. Marcelo, tu falou teu número hoje, não? 30-30, Marcelo Van 30-30, Marcelo 30-30. Isso aí.
Eu sou Jobim 30, vou aproveitar também para pedir voto para o pessoal que está me conhecendo agora, afinal, recém-vindo do setor privado, não tenho tanto tempo de carreira política para ser tão conhecido, mas estou tentando fazer minha parte, estou tentando de coração aberto, tá bem, gente? A minha colinha é Jobim 30, Marcel Van Hatten 3030 e Mourão 100. Vamos lá. Boa. E também, É isso aí, obviamente, Felipe 30. Um abraço, gente. Um abração, hein? Uma vitória. Então, estou Um abraço. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.